E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Então, hoje é o segundo vídeo da nossa série de End Times. No nosso primeiro vídeo, semana passada, a gente falou como o reino milenar será estabelecido por Jesus quando ele retornar na sua segunda vinda. Falamos também como o arrebatamento, a ressurreição dos justos, a volta de Jesus e o dia do Senhor, como esses eventos eles estão conectados, estão interligados, como se fosse um evento só. E ocorrerá, como a gente falou, após a grande tribulação. Eu acredito que quando a gente estuda sobre escatologia, é muito importante a gente começar pelos textos fáceis de entender, pelos textos literais, simples, e não pelos textos que contêm simbologia, que contêm alegoria, como Apocalipse, por exemplo. Então, Mateus 24 e 25, aqui é um ótimo lugar para a gente começar a estudar sobre isso, porque é simplesmente Jesus, o Rei, falando, respondendo aos discípulos sobre seu retorno, sobre os sinais do fim dos tempos, de uma maneira simples e de uma maneira literal. Mas antes da gente aí cair para dentro, é bom a gente ver um pouco o contexto aqui, o que está acontecendo, por que os discípulos perguntaram a Jesus sobre isso, qual que foi o contexto que levou eles a essa situação. Então a gente vê um pouquinho antes aqui, no capítulo 22 de Mateus, que é o último sermão de Jesus ao público antes da Páscoa, ok? No capítulo 22 de Mateus, que Jesus conta uma parábola, explicando como que é o reino de Deus. Então, ele começa assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Então, como que é o reino? O que é o reino? Jesus aqui explica. É como um pai, um rei, organizando um casamento, uma união, ok? Um relacionamento de aliança com uma noiva para unir-se ao seu filho, para que eles herdassem o reino juntos e para sempre. Essas são as palavras que Jesus usa para descrever a natureza do reino de Deus. Mike Bickle, que é o diretor do IHOP, eu amo uma frase que ele fala assim: um dos propósitos finais de Deus para a criação é fornecer uma noiva para seu filho como seu companheiro eterno, para reinar com ele para sempre. Eu amo essa frase porque é a mensagem do reino simplificada, ok? A história que a gente vê ao longo das Escrituras é de um pai buscando uma noiva para o seu filho, assim como na tradição judaica, um pai ele busca uma noiva digna para o seu filho, assim então vemos ao longo das Escrituras o pai buscando uma noiva digna para o seu filho amado. E isso, irmãos, é o reino de Deus. É um casamento, é família, é união. É dessa maneira que Jesus escolhe descrever a natureza do reino de Deus. Mas logo após, aqui no capítulo 23, o clima já muda totalmente. Agora que é Jesus falando com os mestres da lei, com os fariseus. E aqui é o último discurso de Jesus com esses fariseus, com os mestres da lei, antes da Páscoa. E aqui Jesus usa uma série de ais. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ele fala isso muito aqui. E para a gente entender a gravidade, ok, da fala de Jesus aqui, a gente tem que ver que Jesus aqui ele não está simplesmente com raivinha, ok, dos fariseus, dos escribas. O que está acontecendo aqui, amados, é profundo. É o rei, o próprio rei do reino, o juiz, pronunciando julgamento sobre eles, pronunciando anátema sobre aqueles mestres da lei. Mas por que Jesus assim foi tão duro com esses caras? Porque essa linguagem severa. E a gente vê que ele mesmo fala: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas,
a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, porque vocês são semelhantes, no versículo 27 do capítulo 23, vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente, por dentro, onde realmente conta, vocês estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Então era uma hipocrisia, era uma falsa religião. Eram rituais que eles praticavam, que eram apenas exterior. Por dentro, eles não adoravam a Deus. É como diz o texto de Isaías, né? Com seus lábios vocês me honram, mas o seu coração está longe de mim. E era isso que Jesus tinha contra esses fariseus, contra os mestres da lei, a hipocrisia. No versículo 23, ele fala assim, olha, vocês dão dízimo do hortelã e do endro e do codominho e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Então ele fala, olha, vocês ali separam os hortelãs, as ervas, os cereais, mas vocês negam, vocês desprezam os preceitos mais importantes, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então eles sabiam as leis, ok? Mas eles não a praticavam corretamente. E não somente isso, eles aí adicionaram coisas extra-bíblicas, né? Na lei, colocando fardos nas pessoas, colocando um peso no ombro das pessoas. Mas por que isso é importante? Porque quando a gente chega aqui no versículo 37 do capítulo 23 de Mateus, Jesus vai fazer uma das declarações proféticas mais importantes no Novo Testamento aqui que tem acerca do seu retorno, acerca do fim dos tempos. E ele fala isso, ele faz essa declaração profética para os líderes religiosos de Jerusalém. E é essa declaração profética que dá o contexto, que dá o rumo para a gente poder entrar então no capítulo 24 e 25, que é Jesus ensinando acerca do seu retorno. Então no versículo 37, Jesus fala assim, ó Jerusalém, Jerusalém. Irmãos, é muito importante a gente entender o significado que essa cidade tem para Deus. A importância, o destino que está ali anexado a essa cidade, Jerusalém. A gente vê que a Bíblia, ok? Geograficamente falando, ela está centrada em Jerusalém, em Israel. A Bíblia não está centrada nos Estados Unidos ou no Brasil ou em outro país, mas em Jerusalém, em Israel e mais especificamente falando em Jerusalém. Então é importante a gente entender isso, que quando se trata do fim dos tempos, Israel e Jerusalém é o ponto de referência no qual a gente deve olhar, é ali o relógio de Deus acerca dos fins dos tempos. Continuamente a gente vê na Bíblia as profecias, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, falando sobre o fim dos tempos. Ela se concentra, as profecias, em Jerusalém, em Israel e nas nações vizinhas. A Bíblia menciona a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, menciona a Síria, Iraque, menciona o Egito, e a gente vê que ali no Oriente Médio é que se concentra, ok, a Bíblia, os lugares, as nações, os povos. Então acho que é muito importante a gente entender isso, porque a gente é brasileiro, a gente não vive naquela cultura. Nós somos de uma cultura diferente, nós somos de uma cultura ocidental. Então muitas vezes quando a gente vai ler sobre isso, sobre essas profecias, a gente pode tentar impor a nossa cultura, a nossa cosmovisão ocidental na Bíblia, nos textos. Se tornando difícil de entender, porque a gente tem uma cosmovisão diferente, nós temos uma cultura diferente. A maneira que nós enxergamos o mundo, a maneira que nós enxergamos as coisas ao nosso redor. A Bíblia, o contexto na qual ela foi escrita é um contexto hebraico, ok? Não é um contexto grego, não é um contexto americano ou brasileiro, é um contexto hebraico.
Então, por exemplo, não quero me aprofundar muito nisso, mas é importante só a gente entender aqui, a Bíblia ensina, continuamente, ela ensina sobre predestinação. Isso é bem claro. Efésios fala sobre isso, que nós somos predestinados. Nós somos predestinados em Cristo Jesus. Mas vale lembrar que há um contexto na qual essa passagem foi escrita. Okay? Na cultura hebraica, eles focam, eles enfatizam a comunidade, o corpo. E nós enfatizamos geralmente o indivíduo, a pessoa. Então vale lembrar que quando a Bíblia fala sobre predestinação, ela não está falando de um ponto individualista, mas sim de um ponto comunitário, um ponto corporal, que é a cultura hebraica na qual a Bíblia, essa passagem foi escrita. Ok? Mais tarde ali teólogos, ali no começo mesmo da igreja, os pais da igreja, né, teólogos influenciados pelo helenismo, né, de Alexandria, eles enxergavam essa passagem diferente, puxando para o lado individual e não para o lado corporal, não para o lado comunitário. Então eu creio na predestinação, obviamente, porque a Bíblia ensina sobre isso, mas eu creio na predestinação comunitária, corporal, e não necessariamente na individual, como nós do Ocidente pensamos. Mas eu estou falando isso, irmãos, porque quando a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, a gente tenta enfiar ali os Estados Unidos, Brasil e outros países, Alemanha, França, mas a verdade, a Bíblia ela não menciona esses lugares, ela não menciona esses países. Como eu falei, ela se foca ali em volta de Jerusalém, em volta de Israel. E não que esses países não sejam importantes, ok? Não que esses países não vão ter um papel importante aí no fim dos tempos, eu creio que sim, os Estados Unidos, a Europa, mas a Bíblia ela é silenciosa quando se trata deles. E onde a Bíblia ela é silenciosa, então nós devemos também manter muito cuidado a falar sobre essas coisas, né? Mas continuando aqui, então, no versículo 37, ele fala assim: ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Então aqui Deus Jesus falando que continuamente Ele enviou profetas para a nação de Israel, para a cidade de Jerusalém, para conduzir o povo ao arrependimento, para alertar o povo. Okay? E a mensagem dos profetas a gente vê que é muito parecida. É basicamente assim, olha, vocês têm que se arrepender, ok? Se vocês não se arrependerem, virá um julgamento divino, um julgamento de Deus sobre vocês. Caso vocês se arrependam, então vocês terão bênçãos. Basicamente isso, a mensagem dos profetas, né, do Antigo Testamento sobre Israel, a Jerusalém. Então Jesus fala aqui, olha, várias vezes foi enviado profetas a vocês para conduzi-los ao arrependimento, mas vocês o rejeitaram, vocês o zombaram, vocês o mataram, o apedrejaram. Então Jesus está colocando uma culpa aqui sobre a cidade de Jerusalém, que ela é culpada de matar os profetas enviados de Deus. E ele continua aqui então: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Aqui agora eu amo porque Jesus ele está colocando a sua emoção para fora. Ele está expondo o que ele realmente sente pela cidade, expondo o seu coração acerca de Jerusalém, o afeto que ele tem por Jerusalém e pelos seus habitantes. E vale lembrar que isso é logo após ele pronunciar julgamento à cidade, pronunciar anátema à cidade, e agora ele expõe o que ele realmente sente. Jesus é cheio de emoções, né? O que ele realmente, o afeto que ele tem pela cidade de Jerusalém. Eu acho lindo essa linguagem que Jesus usa aqui, essa metáfora, ok? Como, comparando, né, como uma ave, como uma galinha, protegendo, cuidando, dando carinho aos seus filhotes, aos seus pintinhos. Ele diz, olha, meu desejo é te acolher, o meu desejo é te abraçar, o meu desejo é cuidar de ti.
mas ao invés disso vocês me rejeitaram. O próprio Deus que vocês clamam, que vocês dizem que servem, vocês o rejeitaram, vocês não o conhecem. Em João capítulo 8 ele fala assim, olha, vocês não amam o Pai, porque vocês não amam a mim. Ele chega a ser até mais duro com eles, né? Ele fala, vocês são filho do diabo. Então Jesus, apesar da dureza, da linguagem que ele usa para Jerusalém, ele ainda mostra aqui o seu coração amoroso para a cidade. Ele ama Jerusalém, ele tem um carinho especial pela cidade. E essa metáfora, essa linguagem que Jesus usa aqui como uma ave acolhendo seus filhotinhos, ela é uma linguagem comum, não é uma linguagem nova que Jesus está usando aqui. Ela já foi usada no Antigo Testamento. Em Salmos 17, versículo 8, fala assim, protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra de tuas asas. A mesma linguagem aqui, né? Salmos 91 e 4, um versículo muito conhecido. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. É uma maneira aqui que Jesus usa, uma metáfora que aparentemente o Senhor gosta de usar, né? Que ele já tinha usado antes, de como uma ave cuidando, dando carinho aos seus filhotinhos. Então aqui Jesus revelando o seu coração, expondo os seus sentimentos, ok? Jesus, meus amados, como eu falei, ele é cheio de sentimentos, ele é cheio de emoções. Muitas vezes a gente tem essa imagem de um Deus congelado, de um Deus distante, um Deus sem emoções, mas não é assim que ele é. Deus, ele é cheio de emoções e ele tem um coração aí cheio de afeto, cheio de amor. O seu desejo é guardar, é dar carinho para o seu povo. E continuando aqui então no versículo 38 e 39, agora essas duas passagens aqui, irmãos, elas têm um significado profundo acerca do fim dos tempos. Essas duas passagens aqui, muitas vezes a gente nem percebe, né? A gente lê e passa aí batido, mas é sobre essas declarações proféticas, ok? Que dá o rumo ao capítulo 24 e 25. Todo o capítulo 24 de Mateus, ela está construída em cima dessas duas declarações proféticas de Jesus acerca do fim dos tempos. Então é muito importante a gente entender aqui o que Jesus fala aqui. Então Jesus está no templo, ok? Ele está no templo. E ele fala assim, então, no versículo 38. Eis que a vossa casa, ok? Eis que a vossa, os fariseus, os escribas, ok? Eis que a vossa casa. Agora, casa é uma expressão comum usada pelo judeu dessa época para descrever o templo. Ok? Então, casa é templo. Então, eis que a vossa casa, eis que o templo de vocês ficará abandonado. Eis que a vossa casa ficará desolada, ficará deserto. O templo de vocês será abandonado. Agora, quando Jesus fala essa frase aqui, essa passagem, os escribas e os fariseus, né, obviamente conhecedores das Escrituras, do Antigo Testamento, das profecias, eles sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Porque Jesus aqui está levando eles ao livro do profeta Daniel, a desolação do templo, a abominação da desolação, que é uma profecia acerca do fim dos tempos. É essa desolação no templo, ok? O sacrilégio terrível que ocorrerá, que dará rumo à grande tribulação, que então se culminará no retorno de Jesus, na ressurreição dos justos. Então Jesus aqui está basicamente como um profeta, como os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, o próprio Daniel, que profetizaram uma futura desolação do templo e a futura destruição da cidade de Jerusalém, a futura invasão da cidade. Agora, só um ponto aqui importante, irmãos. Existe uma linha de interpretação que se chama preterismo, ok? Uma linha muito respeitada também por vários teólogos, pela academia. E eles interpretam, ok? Mateus 24, a destruição do templo, como história e não como profecia. Porque
no ano 70 realmente houve a destruição do templo, a destruição de Jerusalém pelo Império Romano, ok? Mas como a gente vai ver aqui ao longo da nossa série, eu acredito que essa destruição do templo em Jerusalém, ela foi apenas uma sombra, uma figura da destruição do templo vindoura, da invasão de Jerusalém vindoura, que ocorrerá no fim dos tempos. A gente vai falar mais sobre isso porque o contexto que Jesus fala aqui, a invasão do templo, ela ocorrerá no fim dos tempos, que ela se culminará no final com a ressurreição dos mortos e com a volta de Jesus e com a libertação de Israel. E obviamente isso não ocorreu no ano 70. Muito pelo contrário, no ano 70, quando Jerusalém foi invadido pelo Império Romano, o coração deles ficaram mais duros ainda. Eles se dispersaram para vários lugares e se endureceram mais ainda acerca do Messias. Não houve libertação de Israel e não houve o retorno de Jesus vindo nos ares. Então, eu acredito que Mateus 24, ele é por completo profecia e não histórico. Aconteceu sim a destruição do templo, mas nos serve como uma sombra, como uma figura para a futura desolação do templo. Então ele continua aqui no versículo 39 e ele fala assim: pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis. Então aqui Jesus está se despedindo da cidade, se despedindo de Jerusalém. De modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse até aqui, ele é super importante, porque ele fala de modo algum me vereis, mas ele não acaba por aqui, ele fala até, quer dizer então que vocês me verão novamente. Essas palavrinhas aqui que tem na Bíblia, até, porque, contudo, é muito importante porque elas encaixam, ok? Uma profecia a outra. Então ele fala, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem o nome do Senhor. Então vocês me verão de novo. Essa despedida minha aqui, ela não é uma despedida final, ela é temporária. E quando eu voltar, eu irei, mas quando eu voltar, vocês agora me receberão e falarão, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então aqui Jesus, citando o Salmo 118, 26, ele está se identificando com o Messias prometido nas profecias, com o Messias que haveria de vir, ok, e libertar o povo de Israel. Libertar o povo de Israel após uma tribulação, após a angústia de Jacó, que Jeremias fala. Então é muito importante a gente ver essa passagem aqui, irmãos, porque assim, a gente, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo mais e vai estudando, se aprofundando nos textos, e a gente vê que muita coisa que a gente pensava que era correto, a gente vê que estava errado, ok? Eu acho que a gente tem que reconhecer que, isso, porque principalmente quando se trata de escatologia, ok? Eu não posso ficar ali, me fechar e não querer ouvir as outras interpretações. É por isso que eu sempre cito aqui as outras interpretações diferentes, entendeu? Porque a gente tem que ficar atento aos outros textos, tem que ter um pouco de humildade, eu acho, quando a gente estuda escatologia, para a gente poder ver que muitas vezes aquilo que a gente imaginava que era, não era. Por exemplo, eu achava que os discípulos, os apóstolos, eles entenderam errado acerca do retorno de Jesus, acerca do reino de Deus. Eu pensei assim, e os irmãos talvez tenham pensado assim também, ou ainda pensam, não sei, mas pensava que eles entendiam que Jesus ia ser um rei, ia ser um guerreiro, iria vir para libertar o povo de Israel. Eles não entenderam que Jesus não veio para isso, ok? Jesus veio apenas para
estabelecer um reino espiritual, não veio para estabelecer um reino físico. Isso não vai acontecer. E isso eu creio que é um equívoco, irmãos, ok? É um equívoco, porque eu acredito que eles entenderam a natureza do reino de Deus, entenderam as passagens no Antigo Testamento que que falava sobre o Messias que iria de vir, ia libertar o povo, ok? Iria matar os inimigos de Israel. A principal maneira que o Antigo Testamento retrata o Messias é como um guerreiro, como um rei da batalha. Então não é que eles entenderam errado a profecia em si, mas eu acho que eles entenderam apenas os tempos, as épocas erradas, ok? Eles esperavam um Messias libertador, guerreiro, rei, que ia se sentar no trono de Davi, porque é assim que as profecias descreviam o Messias. Por exemplo, aqui em Atos, capítulo 1 e 6, então imagina aqui, nesse contexto de Atos aqui, o Jesus ensinou os discípulos acerca do reino de Deus. E aqui fala que Jesus, após a sua ressurreição, com o corpo glorificado, o corpo ressurreto glorificado, passou 40 dias com os discípulos, ensinando-os acerca do reino de Deus. Então você imagina você passar 40 dias tendo um curso, tendo um seminário particular com o próprio Rei do Reino, com o próprio Senhor, com o corpo glorificado, 40 dias, dia e noite, aprendendo sobre o reino de Deus com Jesus, pessoalmente. E é isso que aconteceu com eles. E logo após os 40 dias, então, os discípulos perguntaram assim, os apóstolos, no versículo 6 de Atos, capítulo 1. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então, olha isso. 40 dias mais tarde, ok? De um intenso curso, de uma intensa aula sobre o reino de Deus, essa é a pergunta que os discípulos fazem. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino aonde? A Israel. A Israel. E Jesus não corrigiu eles, porque foi uma pergunta válida, foi uma pergunta genuína. Jesus fala assim, olha, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, creio que eles não entenderam apenas o tempo e a época, mas a natureza do reino de Deus, que Jesus iria sentar-se no trono de Davi como rei forte, como guerreiro, ia matar os inimigos de Israel, ia restaurar a casa de Judá. Essa profecia eles entenderam porque é muito claro no Antigo Testamento. Só que eu creio que eles só não entenderam então as épocas. Porque Jesus, na sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro de Deus, como um cordeiro sacrificial para a expiação dos nossos pecados. Ele veio e estabeleceu a sua igreja, na qual fazemos parte, ok? Fazemos parte da nova aliança que foi estabelecida pelo seu sangue. Ele morreu por nós e ressuscitou, ok? Nos garantindo a vida eterna, nos salvando do pecado, nos salvando das garras do inferno. Mas na sua segunda vinda, então, ele virá como um guerreiro forte, com uma espada que sai da sua boca, ferindo as nações, julgando as nações, como rei vitorioso, e não como um cordeiro de Deus, não como um cordeiro sacrificial mas como um rei vitorioso. Ele sempre vai ser o cordeiro de Deus, né? Jesus sempre vai ter as marcas nas mãos, sempre será o cordeiro de Deus, mas na sua segunda vinda, ele virá como rei, como guerreiro. Eu falo isso, irmãos, porque qual o principal foco das Escrituras, ok? A gente vê que é mencionado no Torá, ali na lei, nos Salmos, nas profecias, pelos apóstolos. O principal foco é Jesus e o seu reino, ok? O reino de Deus. Jesus e seu reino. E não Jesus apenas como um conceito assim vago, Jesus, um conceito vago que muitas vezes a gente vê por aí. Não, é Jesus como rei, como filho de Davi. Tanto que quando Mateus, ok, escrevendo a sua carta, o Evangelho segundo Mateus, que foi escrita para os judeus, né, ele abre assim a sua carta, logo ali no primeiro versículo.
Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então essas palavras, irmãos, para um judeu, filho de Davi, filho de Abraão, elas têm um significado profundo, porque se refere ao Messias prometido aos seus pais, ao Messias de Israel, que iria de vir, iria restaurar o reino a Israel. Assim como os apóstolos perguntaram aqui para Jesus em Atos capítulo 1. O Messias que iria de vir, iria se assentar no trono de seu pai Davi em Jerusalém, da onde ele reinaria não somente sobre Jerusalém, mas sobre todas as nações. Então essas palavras, filho de Davi, têm um significado profundo para um judeu. E também deve ter para nós, que fazemos parte também dessa promessa, né? Somos enxertados na oliveira, somos enxertados nessa linda promessa, nessa aliança da qual fazemos parte. Somos filhos espirituais de Abraão. Então, só para recapitular aqui, irmãos, então a gente viu aqui que Jesus, então, ele começa no capítulo 22 falando sobre o reino de Deus, comparando o reino de Deus a um casamento, união, família, unidade, aliança. Então logo após ele pronuncia julgamento aos líderes religiosos, aos líderes de Jerusalém, os fariseus e os saduceus e os escribas. Então ele menciona a desolação do templo, ok? E depois ele fala que ele se afastará, mas como nós vimos, esse será um afastamento temporário. Ele voltará. Ele promete o seu retorno. Depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, a destruição pelas tropas romanas, Jerusalém ficou praticamente quase 2000 anos, ok? Sem a presença de judeus. A presença de judeus na cidade era quase zero, era mínima. Quase 2000 anos. E Jerusalém ficou controlada por vários impérios. Até o século passado, no começo do século passado, por muito tempo foi o Império Turco. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha tomou controle da cidade. Então, em 1948, ok? E o Estado de Israel é restabelecido. 1948, que tem um significado profético profundo. Mas Jerusalém ainda não pertencia a Israel, não pertencia ao povo judeu, ok? E só foi então em 1967, na Guerra de 6 Dias, a Guerra dos 6 Dias, que Israel então novamente tomou controle da cidade de Jerusalém, da cidade de Davi, da cidade santa. Olha as profecias, olha que profundo isso, amados, porque Jesus, 2000 anos atrás, ele profetizou, olha, eu vou, ok? Mas eu volto. E quando eu voltar, vocês irão me receber. E vocês irão falar, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então ficou 2000 anos aí sem judeus na cidade. Então as condições para Jesus voltar não se encaixavam, porque não havia judeus em Jerusalém. Jerusalém não estava controlada por Israel. Até então que 1948, Israel, a Estado de Israel, é estabelecido. Falar, opa, peraí, tá começando a ficar mais nervoso o negócio aqui, né? 2000 anos sem judeus em Jerusalém, agora 1948, Israel é restabelecido, mas ainda Jerusalém não pertence aos judeus, então ainda não está se encaixando ainda. Em 67, então, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém finalmente volta a ser controlada pelos judeus, volta a ser controlada por Israel. Então a gente via as profecias se encaixando de maneira assim, linda, ok? Por isso que eu falei para os irmãos que a gente tem que olhar para Jerusalém, olhar para Israel, porque eles são o nosso ponto de referência acerca do retorno de Jesus. O significado que Jerusalém tem, profeticamente falando, é muito grande, é muito importante. Como eu falei, Jerusalém tem um destino ali anexado a ela. Só um ponto importante aqui, irmãos, que Jesus fala aqui no versículo 38 e 39, que quando ele voltaria, Jerusalém iria recebê-lo, correto? Mas não quer dizer
que primeiro Jerusalém tem que reconhecer Jesus como Messias para então Jesus voltar. Ok? Não, a gente vê que será a grande tribulação, ok? Que causará aí o povo de Jerusalém a clamar pelo Messias, a clamar pela vinda, ok, do Senhor. Então, quando Jesus vier para resgatá-los, quando Jesus vier para libertá-los, então eles verão as marcas, os furos nas mãos de Jesus, eles vão olhar e a Bíblia fala que eles chorarão, haverá um grande clamor de arrependimento, o véu do coração deles será removido, eles reconhecerão o Messias e eles falarão, e será cumprida então a profecia aqui do versículo 39. Eles falarão: bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas agora a gente vai para o capítulo 24 de Mateus. E por isso que eu achei aqui importante a gente construir essa base aqui antes do capítulo 23, principalmente, para a gente poder entrar agora aqui já entendendo mais, com mais clareza, o que levou os discípulos a perguntarem a Jesus sobre o fim dos tempos. A primeira regra, irmãos, quando a gente for estudar um texto bíblico, é ver o contexto. Então aqui no capítulo 24 de Mateus, só para a gente ter aqui uma ideia como é que está aqui construído esse capítulo 24 e 25, do versículo 1 ao 3, ok? Os discípulos perguntando a Jesus acerca do seu retorno, acerca do fim dos tempos, do 1 ao 3. A partir do versículo 4 até o final do capítulo 25, é Jesus respondendo a essa pergunta. Mas do versículo 4, ok? Se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, estiverem acompanhando, do versículo 4 do capítulo 24 até o versículo 31, é só profecia, ok? Não há figura de linguagem, não há parábolas. Jesus não está usando alegoria, Jesus não está usando simbolismo, é profecia literal, uma narrativa simples, fácil de entender. Terremoto quer dizer terremoto, lua quer dizer lua, sol quer dizer sol, ok? Então depois ele usa aqui, começa a usar simbolismo, metáforas, que são as parábolas para explicar acerca do seu retorno. Mas vamos ver então aqui no versículo 1, no capítulo 24, ele fala assim: Jesus saiu do templo, ok? Que templo é esse? O templo que ele estava ali. Jesus, quando deu a mensagem, quando deu a declaração profética para os fariseus sobre a desolação do templo, ele estava no templo, ok? E enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Versículo 2. Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras fica de frente, assim, para Jerusalém, uma colina. E, irmãos, colocar no Google Maps, lá dá para ver. E fica de frente para o templo, né? Ele fala então: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então a gente vê aqui que os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus, ok? E a primeira foi: quando essas coisas vão acontecer? Estas coisas. Quais coisas? As coisas que Jesus mencionou no capítulo anterior, ok? Acerca de Jerusalém, no contexto de Jerusalém, que é a invasão de Jerusalém, a desolação do templo, o abandono da casa, ok? E ele retornando a Jerusalém e sendo recebido por eles. Estas coisas, ok? Quando estas coisas vão acontecer. E que sinal haverá da sua vinda? Vinda. Então eles sabiam que Jesus estava indo, mas ele iria voltar. Por que eles sabiam disso? E que vinda é essa? Ok? Porque no versículo 39 do capítulo anterior, o que Jesus fala? Vocês não me verão mais até que dizem bendito o que vem em nome do Senhor. O que vem é essa vinda
que os discípulos estão se referindo. Bendito o que vem. Se você irá, então você vai vir de novo. Que vinda é essa? Né? Quais serão os sinais da tua vinda que você virá e será recebido pelos líderes de Jerusalém? E depois eles continuam. E quais serão os sinais do fim dos tempos? E a gente vai ver aqui que Jesus, nos próximos versículos, ele responde de maneira clara. Jesus, gracioso como ele é, amoroso como ele é, ele responde de maneira simples e literal para os discípulos. Versículo 4. E Jesus respondeu. E Jesus respondeu. Então os discípulos perguntam acerca do fim dos tempos e Jesus responde. Isso quer dizer, amados, que se Jesus respondeu, Ele quer que eu e você saibamos disso. Ele quer que eu e você ficamos alerta acerca desses sinais, da sua vinda, do fim dos tempos. Quando essas coisas irão acontecer. Senão Jesus não responderia. Ok? Foi uma pergunta válida deles. E Jesus, ele responde para que eu e você, amados, é nossa responsabilidade, ok? Estudar sobre isso. É a nossa responsabilidade saber dessas coisas. Nós, como noiva de Cristo, como igreja, nós devemos estudar e saber, ficar alertas a isso, porque Jesus respondeu. E se ele respondeu aos discípulos, da maneira que ele respondeu, de forma clara, de forma simples, de forma detalhada, é porque ele quer que eu e você estudamos, ele quer que eu e você saibamos desses sinais. Ok? Mais para frente, Jesus vai falar ali, olha, quanto ao dia e a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho sabem, somente o Pai. E muitas vezes usamos esse versículo como desculpa, né? Nem Jesus sabia, nem os anjos do céu sabe. Por que eu vou me preocupar em saber dessas coisas? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, meus irmãos. A gente vê que esse versículo é usado de maneira fora de contexto, de maneira equivocada. Ok? Jesus não falou para a gente não estudar. Na verdade, muito pelo contrário, é nossa responsabilidade saber os tempos, saber a época, saber os sinais. Ok? Jesus respondeu. E a primeira coisa que ele fala: tenham cuidado para que ninguém os engane. Tenham cuidado para que ninguém os engane. Isso quer dizer, então, que muitos serão enganados. Ok? Principalmente agora, com redes sociais, com a mídia aí explodindo, né? A gente ouve muitas vozes e são opiniões se batendo, são vozes se batendo. E se a gente não estiver ali ancorado, ok, nas Escrituras, se a gente não tiver a Bíblia como a nossa base, ok, a gente vai ser levado aí pelo vento, a gente vai ser levado por qualquer opinião que vier na nossa frente. Por isso que nós temos que estar atentos e ter a palavra de Deus, ok, como nosso guia. Porque muitos serão enganados. Jesus fala, tenham cuidado para que ninguém os engane. E no versículo 5 ele continua, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome. E aqui ele fala que então muitos irão vir, ok? E não somente falando que assim, eu sou Jesus, eu sou o Messias prometido, ok? Porque essa palavra aqui, o Cristo, Jesus fala, porque muitos virão dizendo que eu sou o Cristo quer dizer o quê? Quer dizer Messias. O Cristo quer dizer Messias, e Messias quer dizer ungido, ok? Então o que Jesus está falando aqui, que muitos virão carregando o meu nome, dizendo ser eu sou o ungido, ok? Jesus não está falando apenas daqueles caras lá, né, no Brasil tinha, não sei se tem ainda, mas tinha aquele Henri Cristo, o cara que se dizia ser Jesus, que tinha lá meia dúzia de seguidores e né, se botava aquele roupão lá e falava com a boca torta, assim. Na Rússia também tem um cara lá que diz ser a reencarnação do Messias e tem vários seguidores, mora no meio da floresta. Não são necessariamente essas figuras que Jesus está falando. Pode ser também. Elas podem sim ser incluídas aqui.
Mas aqui Jesus está falando porque essas pessoas que virão dizendo eu sou o Cristo, eu sou o ungido, eles enganarão a muitos, ok? Então são pessoas que falam bonito, que se vestem bonito, ok? Que tem boa aparência, que tem um bom diálogo, bom discurso, dizendo eu sou ungido, dizendo carregar o nome de Jesus. É esse tipo de pessoa que são os mais perigosos, é essas pessoas que enganarão a muitos. Versículo 6: E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Então, guerras, ok? E rumores de guerras. E rumores de guerras não necessariamente é guerras, mas é rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então aqui algo que já vem acontecendo, né, por bastante tempo. Terremotos, fomes, guerras, rumores de guerras, ok? Ele diz assim no versículo 8: Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. E essa linguagem que Jesus usa aqui, princípio das dores, né, comparando com um parto, com as dores de um parto, é uma linguagem já usada no Antigo Testamento também, falando da tribulação que haveria de ocorrer, falando do retorno do Messias. Então Jesus aqui, quando falou princípios das dores, os discípulos também já se ligaram, porque Jesus estava levando eles ao profeta Isaías. Isaías capítulo 26, versículo 16 e 18, essa passagem aqui ela é conhecida como mini Apocalipse, que diz assim: No meio de aflição te buscaram, quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos luz ao vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Então aqui Isaías falando que essas contrações, ok? Essas dores de um parto, acabou que deu luz ao vento, não trouxe salvação a Israel, não deu luz aos habitantes do mundo. No versículo 19 ele fala: Mas os teus mortos viverão. Olha a profecia sobre a ressurreição dos justos que ocorrerá. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cante de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. No versículo 20 ao 21, esses dois versículos aqui de Isaías se referem à grande tribulação. Ele fala: Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, e não mais encobrirá os seus mortos. Então, quando Jesus fala, olha, esses são apenas os princípios das dores de um parto, ok? Ele está ligando ao profeta Isaías, que liga as dores de um parto ao quê? A grande tribulação, a vinda do Messias, aos julgamentos das nações, a ressurreição dos justos, a redenção da criação e então as glórias da era messiânica, da era vindoura. Então a gente vai parar por aqui, amados. E a gente viu aqui então até o versículo 8 do capítulo 24, onde Jesus fala que essas coisas, que coisas? Terremotos, guerras, rumores de guerras, ok? Essas coisas são o princípio das dores. Semana que vem vamos começar no versículo 9 e a gente vai ver agora que vai ficando mais intenso, ok? Vai haver essa pressão social, vai gerar uma perseguição contra os cristãos, ok? Mas ao mesmo tempo também haverá um espalho da pregação do Evangelho por todo o mundo. Mas isso aí a gente vê semana que vem, então. A minha oração é que o Espírito Santo continue ministrando
aos nossos corações, continue conosco, trazendo essa verdade, que isso se torne vivo, real dentro de nós, para que possamos viver de acordo com o dia do Senhor, assim como a igreja primitiva vivia. Amém? Deus abençoe vocês e até semana que vem.